Olá pessoal, tudo bem? Jailson Sena para o canal Expira, o programa oeconomista.com. Sou economista e cientista social e aqui neste programa analiso ideias, ideologias, filosofias e principalmente a ação dos stakeholders, que são um grupo de pessoas que atuam em torno de uma visão, ideologia ou plano de poder. Pessoal, hoje vou falar de um assunto que vejo como extremamente importante para esses tempos em que vivemos. Vou falar da nova democracia brasileira ou a tentativa de mudar o modus operandi das instituições que se dizem democráticas, abordando principalmente a relação entre o governo Bolsonaro, eleito em 2018 sobre novos paradigmas, e a imprensa e o Congresso Nacional. Vem comigo. Desde que ganhou a eleição, Bolsonaro tem sofrido vários ataques contra seu governo, ou para impedi-lo de governar, ou para atrasar a implementação da sua agenda, ou então para derrubá-lo. Não é fácil a vida do governo Bolsonaro. Primeiro, porque Bolsonaro e seu governo têm sim os seus defeitos. E segundo, não tem como negar que há uma estrutura bastante forte, herança do modelo passado, que não aceita sua vitória ou as mudanças que Bolsonaro quer operar no Brasil. O modelo anterior esquerdista, baseado no aparelhamento ideológico do Estado, deixou uma herança maldita no que concerne às práticas democráticas no Brasil. O Brasil vivia uma certa dissonância democrática, pois o povo era colocado totalmente alheio às principais decisões. Uma população tutelada, disponível apenas para pagar as faturas pelos vários erros cometidos pelo governo. Mas isso mudou. A população deu uma acordada, quer participar mais da vida do país, quer ser sim senhora do seu destino, e elegeu Jair Bolsonaro acreditando que ele poderia levar mudanças estruturais importantes a cabo. E sustentado por mais de 57 milhões de votos, Bolsonaro luta para colocar em prática a sua agenda. Mas no Brasil, nada é tão simples assim. Vamos começar a análise pela imprensa. A imprensa foi sempre dócil ao modelo esquerdista, foi fiel depositária desse modelo, fez propaganda para o teatro das tesouras, onde a esquerda lutava contra a esquerda pelo poder. E assim deram sustentação política e ideológica aos governos esquerdistas. Um exemplo bastante clássico disso foi esconder da população o chamado Foro de São Paulo, união entre esquerdas para implantar o socialismo na América Latina e no Caribe. É certo que a maioria dos jornalistas e comentaristas políticos tem orientação ideológica esquerdista e progressista, e eles se dizem totalmente favoráveis à transparência, mas nenhum deles diz qual é a orientação ideológica que defendem. Escondem isso e assim manipulam o pensamento. Mas o apoio não vem só do alinhamento ideológico, vem também da liberação de dinheiro, grana, din-din, capim. O mais comum é a compra de espaço publicitário para divulgação das campanhas governamentais, ou então um patrocínio via estatais a eventos que a televisão ou realiza ou tem direitos de transmissão. A Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil e a Petrobras eram bastante utilizados para isso. Não há como reconhecer que a imprensa brasileira é bastante poderosa, principalmente a Rede Globo, um grande conglomerado de comunicação. Eles elegeram Collor de Mello e depois o derrubaram. É sim muito poder. A Globo, de certa forma, exerce um tipo de liderança sobre as demais redes jornalísticas e de comunicação. Não havia como se sustentar no poder com a Globo contra, principalmente com a cultura política corrupta que vivíamos no Brasil. Bolsonaro, inimigo número 1 da Globo, corta o dinheiro fácil da imprensa e a enfrenta ideologicamente, o que transforma o Brasil num palco quase que diário de combate entre narrativas do governo e narrativas da imprensa. Não há como negar que a imprensa brasileira é de base esquerdista e progressista. É só você colocar de um lado o que é ser esquerdista progressista e do outro lado as narrativas da Globo e daquilo que passamos a chamar de extrema imprensa. Há uma similaridade absurda. De modo que é inegável que haja enfrentamento com o governo Bolsonaro no campo ideológico. É inegável ainda que existe, além da questão ideológica, um grande ressentimento pela perda de poder que representou a vitória de Bolsonaro.
A imprensa se comporta como crianças revoltadas, que perderam o direito de brincar no parque porque se comportaram mal. E o objetivo da extrema imprensa é desestabilizar o governo, escondendo suas conquistas e avanços e colocando uma lupa nos seus erros, que sim, eles existem. Há ainda uma tentativa de criar um anti-bolsonarista, capaz de enfrentar Bolsonaro no campo ideológico e político, e assim vencer as eleições em 2022. Amoedo, João Dória, Rodrigo Maia, Witzel, Luciano Huck e mais recentemente entraram na parada Mandetta e Sérgio Moro. É o seguinte, mano, quer 15 minutos de fama? É só começar a falar mal do Bolsonaro e do seu governo, ou então fazer uma denúncia pelo menos um pouco verossímil contra ele. E boa sorte. O lado positivo desse enfrentamento ideológico é que os brasileiros ganham informação, principalmente a informação ideológica, porque a maioria não sabe sobre o teatro das tesouras ou sobre modelos alternativos ao esquerdismo e progressismo. Esta porcaria toda era vendida como se ciência fosse. Isso tudo resultou numa baixa aprovação popular da imprensa. Pesquisa recente da CNT, Confederação Nacional do Transporte, revela que o grau de confiança na imprensa é baixo. Apenas 25% da população confia nas informações divulgadas pela imprensa. Falando agora do Congresso Nacional. O Brasil era dominado pelo que se convencionou chamar de presidencialismo de coalizão, que significa fazer acordos e alianças políticas utilizando nomeações para os mais diversos cargos e orçamentos existentes na administração pública federal, para criar uma base de apoio no parlamento. Essa cultura levou a uma ineficiência e corrupção aos mais diversos órgãos. As nomeações eram totalmente políticas, sem qualquer vinculação programática ou por objetivos de eficiência na gestão. Presidencialismo de coalizão, na verdade, mais parece um acerto para roubar a nação. O resultado disso era um evidente distanciamento da população com relação aos seus representantes. A eleição era apenas um meio para se chegar ao poder. Lá chegando, o representante passava a negociar seus próprios interesses. Era o chamado toma lá da cá. Bolsonaro rompe com esse padrão e passa a condicionar as nomeações a elementos técnicos e programáticos. A tecnocracia começa a funcionar fortemente no governo, levando mais eficiência à gestão pública e a resultados bastante interessantes. A tecnocracia é o caminho a seguir. Não que a política tenha de ser deixada de lado, mas antes era a técnica que era deixada de lado. E também não significa que deva haver um domínio total da técnica, que acaba redundando, de certa forma, em uma ditadura técnica. Não é isso que queremos. Sem as amarras de acertos e ajustes, o Congresso Nacional deveria começar a atuar de forma mais independente, passando a conduzir suas próprias pautas e a controlar melhor as ações do Executivo. No entanto, o que se vê é uma ação conflituosa com relação ao Executivo, passando o deputado Rodrigo Maia, presidente do Congresso, com o apoio do chamado Centrão, a se alvorar primeiro-ministro, tentando implementar o que se chamou de parlamentarismo branco. Não há na Constituição, em nenhum dos seus artigos, algo que sustente que o presidente do Congresso Nacional seja primeiro-ministro. E nós não vivemos num sistema parlamentarista. Nem perto disto. Tudo isso é pura invencionice. Rodrigo Maia passou ainda a atacar constantemente o presidente da República, aproveitando-se do holofote que a extrema imprensa dá aos adversários de Bolsonaro. Rodrigo Maia partia para o ataque contra o governo. E quando este revidava, meu Deus, era o ataque contra os poderes, ataque à democracia. E então, para achincalhar o governo, Rodrigo Maia usa as armas que tem. E com isso o governo sofre com derrotas importantes no Congresso. Bolsonaro é o presidente da República com maior rejeição de projetos e com maior número de derrubada de vetos na história recente da República. Concluindo, com a imprensa e o parlamento contra, fica difícil estruturar uma nova democracia no Brasil. A maior proteção a Bolsonaro e também a maior virtude do seu governo é sua conexão com a população, o povo, que sim, quer mudanças.
Bolsonaro mantém fiel a si uma grande parte da massa que o elegeu e que se mantém em número suficiente para dar ao seu governo um mínimo de governabilidade. Mudar o Brasil não vai ser fácil, porque a turma ainda não se acostumou com os novos tempos de uma participação social mais ativa. O futuro a Deus pertence, mas o que fica claro é que o futuro agora está nas mãos do povo. E vamos ver o que o Senhor povo tem a dizer. E que bom que as coisas aconteçam desse jeito. Hashtag simples assim. É isso aí, pessoal. E o que você achou? Concorda com tudo que eu falei? Aqui vale discordar. Mande ver aí nos comentários. Valeu e até a próxima.